acabado de converter. Oh, tempos gloriosos. Tantos corinhos que a gente parou de cantar, né? São poderosos. Declarações verdadeiras sobre um Deus que se assenta no trono e reina. Amém? Ele reina. O nosso Deus reina. E a gente olhando aí para fora, a gente não vê muito o reinado de Deus, muito manifesto. E eu creio que uma das razões pela qual nós não vemos, não é uma coisa muito visível, é porque nós, a igreja, não temos sido a igreja que precisamos ser. O nosso Deus deseja manifestar o seu reino, o seu governo nessa terra. E infelizmente, eu creio que o inimigo tem tido muitas vitórias em termos de encobrir as verdades de Deus, que nos ajudariam a ser a igreja que nós podemos ser. Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse para nós orarmos para que o governo de Deus venha, que o seu reino venha, Senhor, que a sua vontade seja feita, assim como ela é feita no céu, aqui na terra. No céu, a vontade de Deus não tem resistência, ela é cumprida. Mas aqui na terra existe uma resistência do diabo, uma resistência da carne, do homem. E Jesus então nos ensinou a orar, porque Ele queria comunicar e ensinar algo a nós, de que existe uma importância crucial para que o homem se alinhe com a vontade de Deus, para que o governo de Deus seja expresso aqui na terra, como é no céu. Em Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos declaram algo que é poderoso, que eu creio que são os dois pilares da vida cristã. Capítulo 6, versículo 4, ele fala assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu creio que isso não é só para os apóstolos, mas é para cada um de nós. E é interessante que dentro da Bíblia as palavras não estão colocadas em sequência por um acaso. E eu creio que a vida de oração precisa alcançar e ter um lugar importante e de prioridade na vida do crente, juntamente com o estudo da palavra. Um sem o outro não anda. Crente que só ora e não estuda a palavra, ele vira místico, ele vira sem contato, né, com a realidade e a verdade da palavra de Deus. E aí a gente vê coisas absurdas que acontecem com crentes que só oram e não estudam a palavra. Sua vida de oração não é embasada na palavra de Deus. E aqueles que só estudam a palavra sem oração se tornam legalistas. Então existe o que é uma necessidade de equilíbrio, aonde essas duas coisas andem juntas: oração e o estudo da palavra. Oração e o estudo da palavra. E os apóstolos declararam que essa era o alvo e a prioridade deles, e que eu creio que deve ser para cada um de nós. Agora, o diabo, ele sabe do poder que o justo tem em oração. Não é a oração
Tiago não falou que a oração é poderosa. Então não existe oração poderosa se não existe um justo orando. Porque é a oração do justo, né, que é eficaz e poderosa. Então tem toda uma ligação com o estilo de vida santificado e de comunhão com Deus. Agora o diabo entende essa realidade. Em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: pois não somos ignorantes dos ardis de Satanás. Pois não somos ignorantes dos ardis, das intenções de Satanás. Essa palavra intenções é a palavra, né, em grego, que é a palavra noema, que é traduzida, né, em português como intelecto, mente, pensamento. Então, gente, o nosso inimigo, ele não é uma coisa doida que sai por aí tentando fazer e ver o que cola. Aí ele tenta aqui, tenta ali, e o que colou. É um inimigo que tem um pensamento, que tem um intelecto, tá? E tem uma mente. Em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra cilada é a palavra em grego metodeia, que nós tiramos a palavra em português de método, estratégia, alvo. Então nós entendemos que o nosso inimigo, ele não está por aí simplesmente atirando e ver se acerta alguma coisa, não. Ele sabe aonde atira e ele sabe o que ele deve fazer, porque ele tem um intelecto, ele tem uma mente, ele tem pensamentos e ele tem métodos pelos quais ele planeja e coloca em ação. Quando ele olha para você, ele sabe o que ele precisa fazer para alcançar o objetivo dele, que é o quê? Distanciar você de Deus, esfriar a sua vida espiritual, de oração, de estudo da palavra. Então ele não é uma coisa louca, desenfreada e desvairada por aí, não. Ele sabe o que ele quer fazer e aonde ele quer chegar. E ele entende melhor do que qualquer um aqui o que a oração de um justo pode fazer. E por isso eu creio que durante muitos anos ele tem penetrado e colocado mentiras no coração do homem para fazê-lo se distanciar ou perder a revelação do que é orar. É difícil você conseguir ter pessoas entusiasmadas para a reunião de oração aqui, mas é uma coisa generalizada. Homem, então, para orar, só a graça do Pai. Porque pensa, isso é coisa de mulher, né? Eu sou mais de ação, né? Eu gosto de fazer, e eu deixo a oração, né, para as mulheres, para que
aqueles homens que, né, são diferentes, né, e oram. É incrível. A gente aqui está vendo o resultado. Num congresso de oração, nós temos 90% de mulheres. Misericórdia. Né? Porque era para ter meio a meio, pelo menos, 50%, 50%, ou 100% de homem, 100% de mulher. Teria que ser a igreja inteira participando. Mas a gente tem sido alvo constante de estratégias e planos maquiavélicos, demoníacos, que têm, de uma certa maneira, trazido mentiras que nos têm amarrado para não sermos a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Agora, oração, gente, não é algo fácil. É algo simples. Até uma criança pode orar. Mas é algo muito complexo e muito amplo. E não existe uma receita de bolo para nós chegarmos, né, se você fizer isso, orar tanto, você vai alcançar um tal resultado. Não existe. Porque oração, gente, ela é basicamente, né, um relacionamento com o nosso Pai Celeste. Quando Jesus começou a ensinar sobre oração, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, ele fala para entrarmos num quarto. É interessante, porque tudo que tem a ver com oração, se você vê tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tem uma conotação e uma ligação com casa, intimidade. Em Isaías capítulo 56, o profeta diz que Deus nos traria para a sua casa de oração, e aonde nós teríamos gozo. Então, oração, gente, é um lugar onde nós temos gozo, e o plano de Deus é que nós experimentemos essa alegria profunda que só acontece quando nós entramos nessa conexão íntima com o nosso Deus. Agora é interessante, ele fala: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ele não falou a minha igreja, ele não falou o meu templo, o meu tabernáculo, ele falou a minha casa. Então eu vejo como que Deus foi além para demonstrar, o quão profundo e o quão íntimo é oração, e deve ser oração para cada um de nós. Oração não é uma obrigação e não pode ser, e é o que mata a oração, é esse sentido e esse sentimento de obrigação. Eu tenho que orar. Se eu não orar, Deus não abençoa. Se eu não orar, não vai acontecer isso. Irmãos, é verdade o que eu acabei de falar? Sim, mas não deve ser a razão pela qual nós oramos. Eu oro porque eu quero me comunicar com o meu Pai que está em secreto, que está no meu privativo, no meu quarto. Jesus, antes de ensinar e nos dar um modelo de oração, ele falou sobre o lugar da oração. Entra no teu quarto, não seja como os hipócritas que amam orar na frente de todos.
seu secreto, se o seu quarto, se o seu lugar secreto não está sendo alimentado, guardado, a sua vida externa não vai ser profunda. Por isso que a gente vê tantas pessoas aí que têm um ministério, né, porque elas estão fluindo no dom que Deus deu. Visionários, evangelistas, elas são capazes de fazer acontecer muita coisa, porque é aquele dom natural, divino, que cada um tem. Mas é só dar tempo ao tempo que você vai ver de onde vem e por onde flui aquele dom. Se é na carne ou se é no espírito. Eu estou cansado de ver na televisão homens que parecem ungidos, mas é só dar tempo ao tempo e lá na frente existe, né, uma revelação do verdadeiro caráter dessas pessoas. E é triste de ver, porque aí vem os escândalos, aí vem o nome de Jesus sendo jogado na lama. Por quê? Porque o lugar secreto é dali, gente, que flui o nosso ministério, tem que fluir tudo que nós fazemos. É do lugar secreto. Se não for dali, nada do que a gente faz vai permanecer. É do lugar secreto que nascem e devem nascer todas as coisas. E Jesus nos encoraja e nos desafia a experimentar essa realidade. Se a nossa vida de oração não está, né, avivada ali no lugar secreto, eu estou te falando, a distância que você vai poder andar no seu ministério vai ser muito curta. O lugar secreto, o seu quarto, aonde você está sozinho. Ele não fala, traz a sua esposa, traz o seu melhor amigo, traz a sua mãe, o seu pai. Ele fala assim: você está em secreto. E o Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. É algo que precisa acontecer com cada indivíduo. Eu amo esse entendimento do individualismo, né, que Deus deseja ter conosco. Porque Ele entende que ninguém mais pode me ajudar em nenhuma outra coisa senão o Pai. Gente, eu encontro pessoas amarguradas, traumatizadas, por aí, e 90% da cura dessas pessoas está no encontrar com o Pai em secreto. Eu te digo isso totalmente convicto do que eu estou falando. Tem gente que vai de libertação em libertação, procurando, caçando, ver se tem uma porta que foi aberta na quinta, décima, 20ª geração, pelo qual entrou um espírito que está atormentando aquela pessoa e que vai gerando e que nunca cura, que está sempre com problema, que está sempre culpando alguma coisa a mais. Agora eu te digo, a culpa está porque o lugar secreto está abandonado. Pai, que está em secreto, Ele é capaz de, em si próprio, de curar qualquer trauma, qualquer problema que possa haver na nossa vida. O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio que for na sua vida, pode ser curado por um encontro contínuo, habitual com o
em secreto. Existem possibilidades, existem de influência de gerações anteriores sobre a sua vida? Creio sim. Mas eu não creio numa interminável trabalho de libertação que nunca acaba e que nunca acontece, você nunca se torna livre ou completamente curado. É de um congresso atrás do outro, e procurando e querendo, e talvez seja isso que está o meu problema, por isso que eu tenho problema de identidade. Gente, o seu problema de identidade pode ser resolvido quando você está em secreto e deixa que o Pai que está em secreto olhe dentro dos seus olhos e te diga: você é o meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu me comprazo. É a voz do Pai que te cura. E essa voz só é ouvida em secreto, e é só entre você e o Pai. Eu creio que cada crente, cada indivíduo pode sim ser curado nesse encontro íntimo com o Pai. Eu dou muitas aulas, né? Já tem 20 anos que eu mexo com missões, né? E dou aula em escolas de discipulado no mundo inteiro. Mas o meu entendimento, e eu sinto que o meu lugar é de sempre encorajar qualquer pessoa que chega até mim e fala assim: Pai, ouve o que o Pai tem a dizer. Eu sento, aconselho, oro com aquela pessoa, mas no final das contas eu digo, olho dentro dos olhos dela, a sua verdadeira cura está no seu encontro pessoal, individual com o Pai. Está te chamando para o lugar secreto, porque é ali no lugar secreto que Deus comunica o nosso valor como indivíduo. É ali que a nossa identidade ela é corroborada, ela é fortificada, porque nós ouvimos e vemos os olhos do nosso Pai Celestial olhando dentro dos meus olhos, dentro dos seus olhos e comunicando o quão valioso e precioso você é para Ele. E não existe coisa mais poderosa, irmãos, não existe nenhum pastor, nenhum agente libertador, ninguém que pode fazer o que o Pai pode fazer. E eu creio que é por isso que Jesus enfatizou essa verdade. Quando você orar, vai no teu quarto, fecha a porta. Ele não falou entra no seu escritório, ele não falou entra na sua sala de estar, ele falou no seu quarto. Por quê? Porque é o lugar mais íntimo. E é você e ele. Gente, é complicado. Eu já tentei, fechei a porta, olha, passa 10 minutos e já começa a falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Tem que procurar uma outra lista, porque eu já passei toda a lista de oração, e você começa a procurar coisas, porque não é confortável. E eu tenho aprendido a ficar em silêncio, fechar o meu quarto. Eu tenho as minhas petições, eu tenho as minhas súplicas, eu tenho as minhas intercessões, que eu carrego no meu coração, mas na verdade eu quero ir no meu secreto para ouvir o Pai. E eu hoje em dia me satisfaço simplesmente em sentar em silêncio na presença do Pai, deixar que Ele venha. Porque ali no secreto, gente, nesse lugar secreto, é que nós somos revigorados, refrigerados. A nossa esperança ela é restaurada. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais. Não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu namorado, sua namorada, o seu melhor amigo, é Ele. Agora, esse lugar secreto, gente,
abandonado pela maioria da igreja. Poucos somos aqueles que temos esse hábito de ir ao lugar secreto. Poucos. E eu creio que isso faz parte daquele método, daquela estratégia que o diabo tem exercido e trazido. Irmãos, nós estamos vivendo, nos tornando uma geração que é simplesmente viciada em velocidade. Tudo tem que ser rápido. A comida tem que ser rápida, a internet tem que ser rápida, né? A viagem tem que ser rápida. Sabe por quê, gente? Porque isso nos faz pessoas preguiçosas. É uma estratégia do diabo de nos fazer pessoas ansiosas. Nós não conseguimos mais passar uma hora com o Pai porque nós temos coisa para fazer. Ou então nós perguntamos algo para Deus e nós precisamos da resposta já, porque é assim que acontece. O micro-ondas acontece em 20 segundos, eu tenho 3 minutos, eu tenho pipoca pronta. É só apertar lá e aconteceu. Nós estamos nos tornando viciados nessa coisa de velocidade e de estar sempre nessa correria. E isso reflete no nosso relacionamento com Deus. Perguntamos algo para Deus, Deus tem que responder. Ele tem que responder. 5 minutos, Deus, você não falou nada. Deus não quer falar comigo? Somos contaminados, uma geração contaminada. E por isso estamos morrendo espiritualmente. A oração se tornou em algo de como tirar coisas de Deus. Aí nós temos congressos que dão aula para ensinar como convencer a Deus de fazer algo para você. Aí tem livros, né? Aquele livro, A Oração de Jabes. Se você orar essa oração todos os dias, você vai ser uma pessoa próspera. Se você fizer esse tipo de oração com jejum e coisas mais, você vai alcançar isso, essa bênção de Deus. E a razão principal da oração, irmãos, não é nada disso. É relacionamento, é intimidade com Deus. Esse é o principal patamar e o principal pilar da nossa vida de oração. É relacionamento. Eu oro porque eu quero estar com o Pai. Eu não oro porque eu tenho que orar. Você vê a diferença? É muito diferente. Eu não oro porque eu tenho que orar, senão eu não alcanço a minha bênção. Eu oro porque eu quero estar com o meu Pai, porque isso é a coisa mais importante da minha vida. Aí a gente tem os versículos de João, capítulo 15. Aquele que permanece em mim e eu me pedirá qualquer coisa que lhe será feita. Às vezes a gente tira uma parte do versículo e faz com que, aí eu orei em nome de Jesus, o que ia acontecer? Não. Não é receita de bolo, irmãos. Mas eu orei em nome de Jesus, e daí?
vivendo e convivendo com os efeitos da sua própria vontade, que eles receberam não porque Deus quis, mas porque eles puxaram tanto a porta que a porta se abriu. E agora estão lidando com as consequências das suas próprias escolhas. Isso é muito sério. Ezequias, Isaías 36. Não tem como ler tudo, mas a maioria daqui sabe a história de Ezequias. Ezequias 36, 37, 38. No capítulo 38, depois de grandes vitórias, Ezequias adoece. Deus fala com Isaías. E o que ele fala com Isaías? Isaías vai até Ezequias e diz o quê? Prepara a tua casa, porque essa doença é para morte. Quem falou isso? Senhor. Quem? Deus falou isso. Então nós concluímos o quê? Qual que era a vontade de Deus? Pode falar, gente, não é heresia não. Está na Bíblia. Que Ezequias morresse. Meu Deus, morte não é da vontade de Deus. Gente, a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo. Sabe por quê? Porque morte não é morte. Morte é só uma porta pela qual nós passamos para entrar na verdadeira vida, na presença do nosso Pai. Agora a gente morre de medo da morte. A gente canta sobre o céu, fala do céu, eu quero morar no céu, mas na hora que a morte começa a chegar, oh meu Deus, não pode. De jeito nenhum, quer ficar mais um pouquinho aqui. Então, irmãos, às vezes a morte é o melhor para nós. Sabia disso? Ah, mas eu ainda não casei. Irmão, se você está querendo casar e ir para o céu, estão questionando o seu entendimento do céu, o seu entendimento do seu próprio relacionamento com Deus. Porque se qualquer coisa está como prioridade na sua vida, algo está errado. Eu sei que tem irmã que ora para a segunda vinda de Jesus, mas que aconteça depois que casar. Nossos valores, irmãos, têm sido corrompidos. Por isso que a nossa oração é tão fraca e vazia. Porque tudo a respeito de oração, gente, é a vontade do Pai que seja feita, não a minha. Sabe por que Jesus teve uma vida vitoriosa em oração? Porque ele sempre viveu para que a vontade do Pai fosse realizada. Porque ele e o Pai eram um. E sabe qual é a oração de Jesus? Capítulo 17 de João? Pai, que eles sejam um, como eu e você somos um. Oh, irmãos, se qualquer coisa na sua vida ocupa a prioridade do que se tornar um com o Pai, eu estou te falando, você está perdendo a sua vida. Irmãos, nós temos uma oportunidade para vivermos nessa terra dos viventes e experimentarmos a Deus nesse nível de unidade.
Uma só oportunidade. Ninguém aqui acredita em reencarnação. Não é verdade? Hebreus nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disto virá o juízo. Então nós todos aqui entendemos que nós temos uma vida apenas. E com isso, uma oportunidade apenas de alcançarmos essa unidade em espírito com o Pai. E se isso não é a paixão da sua alma, eu estou dizendo uma coisa essa noite: você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas todas as outras coisas não são a mais importante. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele diz, né? Quando você orar, diga: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que coisa tremenda, gente, a respeito do nosso Deus, que Ele não escolheu ser conhecido por nós primeiramente como Deus Todo-Poderoso, que Ele é. O Senhor dos céus e da terra, que Ele é. O Rei dos reis, que Ele é. Mas Ele quis ser conhecido por nós primeiramente como Pai. Eu sou filho de Deus. Sou servo também, mas primeiramente sou filho. O meu servir flui de um coração de filho, não de escravo. Está entendendo? Agora voltando lá a Ezequias. A vontade de Deus expressa, falada, profetizada por Isaías: prepara a tua casa, ponha em ordem, porque a sua hora chegou. A Bíblia diz que Isaías sai do quarto, Ezequias vira o seu rosto para a parede e chora amargamente. E ora. E pede para que a vida dele fosse poupada. Isaías nem saiu do palácio. Deus fala com ele novamente, fala: volta lá. E diz a Ezequias: bem, eu acrescentarei a sua vida 15 anos. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que o dia que eu encontrar com Ezequias no céu, e eu vou ouvir dele as palavras seguintes: eu deveria ter morrido. Gente, se você olhar a vida de Ezequias até o capítulo 38 de Isaías, foi uma vida vitoriosa, uma vida de ver o livramento, a presença, a manifestação de Deus como poucos já viram. Mas depois do capítulo 38, Ezequias só fez burrada. Mostrou os tesouros que não devia mostrar dos babilônios. Teve um filho que não deveria ter tido, que foi o pior rei de Israel, o qual ofereceu os seus filhos e suas filhas a deuses e fez com que a nação de Israel pecasse de uma maneira terrível perante Deus. Tudo aconteceu nesses 15 anos a mais. Então, irmãos, cuidado. Porque você pode receber uma resposta da sua oração, mas ela não veio de Deus. Tem gente que está colhendo os frutos e as consequências de se tornarem
obstinados nas suas orações. Agora, quando nós aprendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que a minha vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável, mesmo que pareça, a gente é capaz de dizer como Jesus disse no jardim de Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas a tua. Irmãos, tem momentos que a gente está assim, passando por uma guerra, está passando por dificuldade. A vontade é para o lado do barco, é entregar, jogar a toalha. Mas sabemos que até mesmo livramentos podem vir antes e fazer com que o tratamento de Deus se encurte nas nossas vidas e nós não alcancemos os resultados devidos e que Deus deseja que seja criado em nossas vidas por momentos. Irmãos, quando Jó adoeceu, qualquer um de nós aqui estaríamos orando por cura. Se a gente olhasse a situação de Jó com feridas, que ele estava coçando com telhas, a situação dele era tão terrível que os amigos dele, por 7 dias, só faziam chorar. Então você podia imaginar como é que era a figura de Jó. Todos nós seremos levados ao quê? Oh Deus! O irmão Jó está sofrendo demais. Para! Levanta! Mas eu estou dizendo que, conhecendo o final do livro, aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com Jó. O próprio Jó, outro que eu vou encontrar no céu, vou perguntar para ele: valeu a pena? E ele vai dizer para mim: valeu a pena todo o minuto que eu passei. Gente, conhecer a vontade de Deus é crucial. O desejo de viver a vontade de Deus é crucial para que você tenha uma vida de oração vitoriosa. Porque enquanto a sua carne batalhar contra a vontade de Deus, eu te digo que você vai ter dificuldades no lugar de oração. Porque muitas e na maioria das vezes, o que você vai querer orar não é aquilo que Deus deseja que você ore. Sabe por quê? Porque Isaías também diz no capítulo 55 que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Que os caminhos dele não são os meus caminhos, mas eles são mais elevados do que os meus. Então eu não entendo, irmãos. Tem muita coisa na vida que eu não entendo, que eu queria que fosse melhor, que eu queria pensar que todo crente tivesse vida boa, tranquila, agradável, não tem mais problema financeiro, não tem mais problema com família, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Mas não é assim. Enquanto vivermos no mundo caído, aonde existe o diabo e aonde existe a carne, nós vamos conviver com situações difíceis que vão afetar a minha vida e a sua vida. Agora, Deus tem graça para que todos nós suportemos e vençamos qualquer desafio que nos seja lançado. Quando olhamos a vida de
está doente. Se está doente é porque é pecado. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Olha lá em Timóteo, gente. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 22. Não, versículo 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por que Paulo não virou para Timóteo e falou: Timóteo, põe a tua mão no estômago e agora diga, em nome de Jesus, que toda enfermidade saia? Não foi isso que Paulo falou. Estranho. Esse evangelho que você quer pregar aí fora, eu não entendo, porque não é o evangelho que Paulo pregou. Aí você vai lá em 2 Coríntios, e a gente vê lá no capítulo 12, que Paulo, no versículo 8, ele fala assim: 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim esse espinho na carne. E a resposta de Deus foi o quê? Não! A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo responde: esquece disso, isso é evangelho? Eu quero cair fora, porque eu estou aqui querendo uma vida melhor, estou servindo a Deus, estou pagando preço, e é doença, esse espinho na carne, nem isso Deus faz para mim. Esquece disso, eu estou fora. Foi isso que Paulo falou? Paulo entendeu, gente, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que a vontade de Deus seja um espinho na carne. Por quê? Porque a graça de Deus nos basta. Porque o poder de Deus só pode se manifestar em nós quando somos fracos e entendemos que dependemos dEle e somente dEle. Não é no que eu faço, não é no quão bom eu sou ou nas boas obras que eu faço, elas é na graça de Deus. Paulo diz: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, porque em mim habite, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Esse é o Evangelho. Agora, como nós podemos chegar a esse lugar, gente? A esse entendimento, a essa revelação que Paulo vê no lugar secreto, onde o Pai se revela para nós e nós nos apaixonamos pelo Pai, aonde os olhos dele são mais ameaçadores, mas são olhos que nos dizem: bem-vindo. Tem gente que tem medo da vontade de Deus, morre de medo.
quiser que eu fique solteiro. Ah, se Deus quiser que eu vá para a África. Ah, se Deus quiser. Se Deus quiser, meus irmãos, qualquer coisa, mesmo que seja um espinho na carne, é a melhor coisa para você. Será que somos capazes de abraçar a vontade de Deus nesse nível e nessa profundidade? A vontade de Deus para Jesus foi a cruz. Agora, porque Deus não gostava, não amava Jesus, pelo contrário, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas ele sabia que o próprio Jesus, para a realização pessoal e individual de Jesus, como homem, ele precisava passar pela cruz. E ele estava lá para dar o quê? A graça. Irmãos, nós não vamos roubar a Deus da oportunidade que Ele deseja nos dar, essa profunda satisfação que nós podemos ter como indivíduos, que só vai acontecer quando nós atingirmos esse nível de compreensão e comprometimento com o Pai. Todos esses versículos de João, eu amo o Evangelho de João. Eu acho o Evangelho de João um dos livros mais profundos e preciosos do Novo Testamento. O livro de João foi um dos últimos evangelhos escritos, um dos últimos livros do Novo Testamento que foram escritos. No ano 70, 80 depois de Cristo. Todos os outros livros de Paulo, as cartas de Paulo, Pedro, todos estavam mortos, na verdade. Paulo já tinha morrido, Pedro já tinha morrido, todos. E um dia, João sentiu no seu espírito que ele precisava escrever um livro. Por quê? 3 evangelhos já tinham sido escritos, muito bem escritos. Lucas fez um trabalho de pesquisa, de estudo, maravilhoso, perfeito, com detalhes. Agora, por que João, nos seus últimos dias, porque João já era velhinho quando escreveu o Evangelho e as cartas de João. E eu fico pensando o que aconteceu com João, que fez com que ele sentisse a vontade, o desejo de escrever uma carta, queria repetir os mesmos fatos, não é nem preciso. Para uma pessoa ou um escrito ser reconhecido como verdadeiro, ele precisa ter pelo menos três escritos que sejam escritos sobre a mesma situação, sobre a mesma pessoa, para que seja considerado cientificamente aceito. E já havia isso. Mas João escreveu o 4º Evangelho. Eu sinto que, quando eu leio João, existe uma urgência no coração de João. Ele devia ser um senhor já de seus 90, 80 e tantos anos, relembrando o que Jesus falou. João é o primeiro e é o único que escreve a respeito do Espírito Santo, em detalhes, em profundeza. Mas ele é também um que enfatiza a realidade do Pai. Se você lê o livro de João, João sempre se refere a Deus como o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Filho, o Pai, o Pai. Mas também ele escreve uma profundidade sobre permanecer em Cristo. Que as palavras de Cristo permaneçam em vós. Ele também fala que Deus deseja vir e fazer em nós a sua casa. Ele também é aquele que relata a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João.
aonde Ele ora por cada um de nós, para que nós nos tornemos um com o Pai, assim como Ele foi com o Pai. E você vê a mesma urgência nos livros, nas cartas 1, 2 e 3 de João. Eu sinto, irmãos, que a gente precisa compreender algo mais do Evangelho. O Evangelho é algo muito mais profundo que aquilo que nós temos visto hoje em dia no Brasil. Que a igreja, ela foi criada e foi chamada para ocupar um lugar de influência e autoridade na nossa geração. Mas que não vai acontecer, irmãos, enquanto nós permanecermos com esse nível de evangelho que é tão raso e que não alcança as profundidades que a própria palavra de Deus deseja e nos desafia a caminhar. Porque quando Jesus nos ensinou a orar, em capítulo 6 de Mateus, ele começa, quando você orar, ore assim, Pai Nosso, não é meu, é Pai Nosso. Entendendo o que? Eu sou parte de uma coisa muito maior do que eu mesmo. Eu tenho as minhas necessidades, sim, elas são importantes para Deus, sim, são. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo nos fala assim, eu vos digo, ore, apresente as suas súplicas, as suas petições a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Mas primeiramente, vamos entender que nós somos parte de uma coisa muito maior do que nós mesmos e que nós precisamos sair desse mundinho nosso para que possamos então orar para que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus venha na terra como ela é feita no céu. Mas enquanto eu, indivíduo, resistir à vontade de Deus, não querer a vontade de Deus, como que eu vou poder orar para que a vontade de Deus venha? Não tem como. No mundo espiritual existe uma compreensão de autoridade que vem pela maneira que eu vivo. Eu só tenho autoridade se eu vivo aquilo que eu prego. Então o desafio, gente, é sair desse mundinho meu, do meu umbigo, das minhas necessidades, do meu espinho na carne, de lidar com essas verdades pela graça de Deus, mas sermos capazes de olhar e ver muito mais para que o desejo do nosso coração seja consumido, para que o reino de Deus, o governo de Deus, a presença de Deus venha no nosso meio como igreja, no nosso meio como nação. Mas a gente se preocupa com tantas coisas mesquinhas e mínimas e pequenas. Eu não quero, gente, minimizar aqui hoje à noite, de maneira nenhuma, que Deus não se preocupa com a sua necessidade, porque Ele se preocupa. Ele te ama profundamente. Mas o amor de Deus, como o amor de um pai, pode ser mal interpretado muitas vezes. Você que é pai, você sabe. Quando seu filho vem te pedir alguma coisa, você diz não, sabendo muito mais do que ele sabe. Você está correndo o perigo de que ele te interpretar mal. Mas mesmo assim você permanece firme. Eu não vou te dar a chave do carro, você não tem condição de dirigir. E essa limitação que você gera sobre aquela pessoa pode até salvar a sua própria vida. Agora, no contexto de Deus, irmãos, que vê muito mais do que eu vejo, do que você vê, e vê muito além, vamos aprender a aceitar a vontade
a amar a vontade de Deus. Porque tudo que a vontade de Deus é, Deus é. Deus é amor, a vontade de Deus é amor. Deus é bom, a vontade de Deus é boa. Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Tudo que Deus é, a vontade dele é. Então vamos parar de resistir, vamos parar de questionar. Vamos chegar nesse nível de relacionamento, de intimidade, e falar: Deus, eu não entendo, mas eu aceito. Porque eu sei que no meio da tribulação o Senhor vai estar comigo, e a tua graça me basta. A tua graça me basta. Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados dentro de uma fornalha, porque não se dobraram diante do Estado. Gente, aquela história para mim é um retrato de um desafio para a nossa geração. Porque hoje em dia tem muita gente se dobrando, crentes se dobrando a outros deuses, porque tem medo das consequências. Nabucodonosor chegou para Sadraque, Mesaque e Abednego e falou assim: se você não se dobrar diante da minha estátua, eu vou te jogar dentro daquela fornalha ali. E Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para ele e falaram assim: rei, o nosso Deus é capaz de nos libertar dessa fornalha, mas mesmo que ele não nos liberte, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Gente, que declaração! Não é barganha. Tem crente que fala assim: olha, eu te sirvo se. Não existe se, irmãos. Não existe se. Se tem que ser retirado do nosso vocabulário quando nós tratamos com Deus. A única coisa que tem que existir é sim, Senhor. Você vai para a África, sim, Senhor. Mas e se? Não. É Ele, Senhor, ou não é? A palavra Senhor, Curios, significa autoridade suprema. Aquele que tem a palavra final. Verdade? Mas enquanto nós lutarmos com isso, gente, a nossa vida de oração será limitada e será esvaziada em poder. Porque nós ainda não estamos alinhados. 1 João, capítulo 5, diz: nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações quando elas são feitas de acordo com a tua vontade. Então eu não entendo aonde a gente tira essas teologias, né, aonde é só colocar o nome de Jesus e a gente pode esperar, né, a resposta. Aí vem o ensinamento sobre fé, que é outra noite para a gente poder explorar, aonde fé hoje em dia é muito mais um pensamento positivo do que realmente o que a Bíblia diz sobre fé. Porque a oração de fé que Tiago fala no capítulo 5 não tem nada a ver com o declarar o oposto daquilo que está acontecendo. Porque a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? De quem? De Deus. De quem? De Deus. Ah, não é a sua não. Não é a sua mente não. Agora tem muito pastor querendo que nós apoiemos a nossa fé em palavras que ele declara, enquanto que aquelas palavras
de Deus, a palavra de Deus, sobre uma determinada situação. E é essa palavra que gera vida e fé no meu coração. Não é algo que eu manipulo e digo, eu vou ter fé, não vai acontecer, eu vou ganhar, eu vou fazer isso, em nome de Jesus, Jesus. Isso não é fé, irmãos. A palavra ouvir em Romanos vem de ter uma entrevista, uma audiência. E a palavra ali é a palavra rema, que é uma palavra que vem de uma revelação de Deus. Uma palavra falada de Deus. Então, quando Tiago fala que a oração da fé vai salvar aquela pessoa, não é simplesmente o que eu acho, mas é o ouvir e o orar o que você ouve de Deus. Esse é o desafio. Uma pessoa vem para você orar por ela, não ande de acordo com o seu próprio entendimento, em presunção, que você sabe o que é melhor para aquela pessoa, porque só Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa. Irmãos, todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Não é só para apenas alguns profetas que esse dom foi dado, é para todos do corpo de Cristo. Então, quando alguém vem até você e pede por oração, abaixa a tua cabeça. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: nós não sabemos orar como convém. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Deus, o que eu oro para essa situação? Eu oro para que esse espinho na carne seja removido. Eu oro para que essa doença seja curada. Mas eu lembro, Deus, de Ezequias, eu lembro de Paulo. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então o que eu oro? Dá tempo ao Espírito Santo falar. E aí você ora o que ele fala. Aí é a oração da fé. Amém? Vocês estão olhando para mim como se estão prontos para jogar pedra. Está na Bíblia. A palavra de Deus. Eu venho à nossa igreja, irmãos, cambaleando, como criança, jogada de um lado para o outro por ventos de doutrina, que alimenta muito mais o ego, a carne, do que realmente uma fé verdadeira e genuína, que nos desafia a andar nos caminhos de Deus, sem prometer prosperidade, sem prometer caminhos gloriosos. Outro dia eu vi na televisão um irmão, não vi porque eu não assisto desses irmãos, mas eu vi o que me falaram, um desses pregadores da televisão, falando: se você é crente e está com necessidade financeira, algo está errado com a sua fé. Porque crente, aí vem aquele versículo: crente foi chamado para ser cabeça, não cauda. Jogam fora tudo aquilo que Paulo falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, que nasceu numa manjedoura, que viveu
sofreu como um carpinteiro, que morreu numa cruz, envergonhado, pelado, nu, envergonhado. Todo mundo pensou que ele era um derrotado. Todo mundo. Mas sabe o que ele tinha, gente? Ele não estava nem aí. Porque o povo pensava, sabe por quê? Porque ele só queria fazer a vontade do Pai. Para ele o que importava era a vontade do Pai. Se alguém chegasse para ele e falasse o que fosse, não estava nem aí. Porque ele se satisfazia do que o Pai falava. Por isso Jesus foi tão seguro em si mesmo, sem problema nenhum com a identidade. Crente com problema de identidade. Eu entendo, irmãos, que a gente está saindo do mundo. Muitos aqui viveram muitos anos no mundo sendo massacrados, traumatizados por esse mundo que é um mundo animal, um mundo maligno, que jaz no maligno. Então você carrega consigo problemas do seu passado. Eu entendo tudo isso, mas eu estou te mostrando o caminho da verdadeira libertação, o caminho da verdadeira restauração da sua identidade. Se encontra com o teu Pai que está em secreto, e a Ele falar sobre a sua vida, e quando os seus ouvidos ouvirem a sua voz, irmãos, não existe coisa mais tremenda, não existe coisa mais restauradora, não existe coisa mais satisfatória do que a voz do nosso Pai ecoando sobre nós. Não existe, não existe. E Ele prometeu em Isaías 56, também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Os alegrarei. Gente, não existe lugar que você vai experimentar o maior gozo da sua vida, senão a casa de oração, senão o lugar secreto. Não existe, irmão. Não existe coisa nenhuma nessa vida substitui essa alegria que só vem desse contato e dessa conexão pessoal no lugar secreto com o seu Pai, que está em secreto. Pai, nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda pelo Teu Espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. E nós nos dobramos diante do Senhor, sabendo, Deus, que estamos bem longe de experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor deseja que nós experimentemos nessa terra dos viventes coisas muito mais profundas, coisas que nem olhos viram e ouvidos ouviram. Mas nos ajuda, Senhor, a encontrarmos deleite, a encontrarmos prazer em estarmos no centro da Tua vontade, a não nos dobrarmos diante de Deus algum, seja Ele financeiro,
seja ele físico. Oh Senhor, ajuda-nos a compreender e a viver o poder do Teu Evangelho. O mesmo poder que Paulo experimentou, o mesmo poder que Timóteo experimentou, que João viveu, o natural sobrenatural, aquela alegria de pertencer a Ti, a alegria da salvação, que nada pode tirar. Oh Deus, nos ajuda. Nos ajuda a voltar ao lugar secreto, a guardar o lugar secreto, a cultivar esse lugar secreto. Oh Deus, ansiamos pela Tua voz, ansiamos pelo Teu olhar, pelo Teu toque, que reaviva, que restaura, que nos dá força, que compartilha graça. Ansiamos por aquelas palavras, Deus, palavras de vida eterna, que podem ser muitas vezes desafiadoras. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o que é comer na Tua carne, beber do Teu sangue, o que é sermos um contigo, permanecer em Ti e deixar que as Tuas palavras permaneçam em nós. Que sejamos, sim, ó Deus, um contigo, ó Pai. Um só pensamento, um só sentimento, um só desejo, uma só vontade. Que nós nos tornemos, sim, ó Deus, aquela videira, ó Deus, aonde nós não sabemos aonde o galho começa e o tronco inicia. Mas que sejamos um contigo, porque compreendemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Temos sido enganados por muitos, ó Deus, por nós mesmos, pensando que nós podemos fazer algo, mas Deus, dizemos que entendemos que a verdade é que nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ti. Nada. Somos totalmente dependentes, totalmente necessitados de Ti. Então essa é a minha oração, Deus, para cada um nesse lugar, por essa igreja, que seja mesmo aquela igreja que se alinha com a vontade de Deus, que seja um baluarte e também um cruzeiro nesse lugar, aonde o puro evangelho seja pregado, e aonde pessoas sejam atraídas, não por promessas enganosas, mas pela verdadeira pregação do Teu Evangelho. E aonde sim, ó Deus, nós possamos exercer a influência e a autoridade sobre a nossa comunidade, sociedade, cidade e país que o Senhor deseja que nós tenhamos. Porque o Senhor nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para reinarmos contigo agora. Então liberta-nos, ó Deus, do nosso umbigo. Liberta-nos, ó Deus, do nosso mundinho. Liberta-nos, ó Deus, das nossas necessidades. E nos lança, ó Deus, nesse mundo, nesse patamar de autoridade que o Senhor tem nos chamado para andar nele. Não me engano, ó Deus, onde nós olhemos para as nossas necessidades e pensemos que elas não existem. Isso não é o que o Senhor está nos chamando. Mas possamos olhar e dizer: a Tua graça me basta. A Tua graça me basta. Senhor, o que eu devo fazer? Oh Senhor, vivamos a vida de acordo com os Teus mandamentos, com acordo com as Tuas palavras.
palavras rema, sempre fiquem fresquinhas do teu coração, do nosso coração. Porque nós queremos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Que bom, né? Que tremendo. É a palavra de Deus, né? Não tem como acrescentar e tirar. É perfeita. Quero que o Senhor abençoe a vida de vocês. Continue abençoando, né? Porque nós já fomos tremendamente abençoados. E amanhã nós vamos estar aqui 9 horas. Eu falei 8h30, né? Mas eu chego um pouquinho mais tarde, um pouquinho para você não descansar melhor. 9 horas, a gente vai estar aqui para começar. Eu até falei isso hoje. Os discípulos foram vendo Jesus orar, foram vendo a vida de oração de Jesus, e eles se maravilharam aqui. Eles ficaram assim, poxa vida, que coisa tremenda é isso. E eles viraram para Jesus e falaram assim, poxa Jesus, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar, nós queremos orar como o Senhor ora. E Jesus falou assim, vocês querem aprender? Então quando vocês forem orar, vocês orem assim, né? Pai nosso, que está no céu, aquela oração que a gente já conhece. Então, o Hélio vai estar aqui amanhã, pegando isso e dando, né, uma passada em cada versículo, cada palavra dessa aí, para tentar transmitir para a gente o que realmente Jesus quis dizer com esse ensinamento. Né? Então eu penso que você não deve perder, eu penso que vai ser muito bom, vai ser tremendo. Nós participarmos disso, nós aprendemos mais a palavra do Senhor. Amém? Gostaria que você ficasse de pé, chamar o pastor Deus aqui para estar nos abençoando aqui. Seu vizinho, lugar secreto. Diga para o outro, lugar secreto. A gente fala dessas coisas, né? Os homens da Bíblia, assim que destacam, todos ficaram sozinhos com Deus em algum momento. Daniel, Moisés, Abraão, e a palavra de Deus ainda fala, né? Como que isso é interessante? Como é interessante que essa nossa viagem isolada, assim, Deus, né? E nos perdermos nele. Como isso é interessante. Eu estou ficando liberto desde sexta-feira, né? 1h da noite. Sexta-feira parece estar hoje, não foi ontem, né? Bom, Deus abençoe o Rogério, o Saulo, Deus abençoe muito a vida dos irmãos em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, porque o Senhor é muito simples na sua forma de agir e acaba obtendo resultados significativos onde a gente jamais imagina. Te louvamos pelo que o Senhor vem nos ensinando, pelo que o Senhor está nos falando e como que as palavras se casam, e afinal é o seu Espírito que conduz. Ninguém se contradiz aqui, porque todos nós estamos firmados na revelação da palavra do Senhor. E é só o Senhor que pode fazer isso. Pessoas que não se viram, que não conversaram entre si, mas que chegam aqui e a gente testifica que bebeu na mesma fonte. Entendemos que o Senhor está descortinando as suas verdades diante dos nossos olhos, e assim, Senhor, nós vamos crescendo e nos tornando naquilo que o Senhor precisa e espera. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos com gratidão, porque o Senhor tem nos abençoado muito, muito mesmo. E só o Senhor é abençoador, mas ninguém é, só o Senhor.
e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço aí nessa pessoa que está perto de você, a outra que não está perto, né? E até amanhã cedo.